Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Gêmeos. Bem-vindos, Gêmeos. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, tá bom? E vamos lá, vamos começar a sua leitura, tá? Nós vamos dar uma olhada hoje. Hoje eu vou tirar uma cruz celta, tá? Nós vamos dar uma olhada para ver aí como que tá a energia de vocês para os próximos 30 dias, tá? Como você sabe, não tem coincidência. Se você chegou até aqui ou se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Então segura firme, vamos lá, vamos começar a sua leitura, vamos dar uma olhada. Vamos ver qual que é a mensagem que está chegando, que quer chegar. Universo, qual é a mensagem que quer chegar até Gêmeos? Coletivo de Gêmeos para os próximos 30 dias. Vamos lá. Gêmeos para os próximos 30 dias. Vamos lá. Qual é a mensagem? O que os oráculos querem falar para Gêmeos? Gêmeos para os próximos 30 dias. Qual é a mensagem para o coletivo? Essa leitura, ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? Vamos lá, Gêmeos. Ok, gratidão. Vamos lá, mais um aqui. Gêmeos, Gêmeos, Gêmeos. Ok, gratidão. Vamos lá. Qual é a mensagem para vocês? Vamos dar uma olhada. Ok. Aqui tá falando assim, esse primeiro oráculo, ele é relacionamento. Ele tá falando, eu gostaria que eu pudesse voltar atrás. Eu gostaria de voltar atrás. Eu gostaria de voltar atrás e mudar alguma coisa. Aqui é energia de arrependimento, tá? Eu gostaria de voltar atrás, mudar alguma coisa que foi feita, fazer alguma coisa de uma maneira diferente, tá? Tem alguém aí na sua energia que tá com essa, que tá pensando assim, nesse momento, tá bom? Que é energia de arrependimento, tá? Vamos dar uma olhada, vamos continuar, peraí. Vamos ver, aqui vocês têm... Ok. Adapte-se. Aqui é o seguinte. É para você estar. Aqui é o seguinte. Em vez de querer mudar a situação das coisas, tá? Esse é o momento para você poder se adaptar a alguma situação. Nós temos aqui o camaleão, né? O que o camaleão faz? O camaleão ele se adapta, né? Ele muda de cor para poder ficar no seu ambiente, né? Então aqui a energia é essa aí. Adapte-se à situação em vez de ficar tentando mudar a direção das coisas, porque às vezes, porque muita coisa não depende de você. Então, isso é muito comum mesmo. Em vez de querer ficar mudando, querer ficar fazendo com que as coisas saiam exatamente como você queria, muitas vezes a melhor coisa que a gente faz é adaptar a situação, em vez de querer ficar forçando ela a ser diferente. É aquela velha história. Vai com fluxo, tá? As coisas vão acontecendo e você vai navegando a onda, né? Quando você está surfando, você não pega uma parede e você fala, não, eu quero que essa onda vira para cá. Não, você simplesmente vai com a onda, você espera a onda chegar e você vai com a onda, né? Então aqui é um momento para vocês se adaptarem a algum... Isso aqui, pessoal, pode ser em qualquer área da sua vida, tá? Pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser algum conflito familiar, algum conflito em algum ambiente, tá bom? Então, em vez de querer lutar contra o que é o que é, tá? Adapta, faz as mudanças que você pode fazer em você, tá? Vamos lá. E aqui você vai encontrar, aqui é estar parado, aqui é silêncio. Tá? Aqui você vai encontrar suas respostas quando você estiver parado, tá? Quando você estiver em silêncio, quando você estiver ouvindo a sua voz interior. Como que eu faço, Lorena, para escutar essa tal dessa voz interior?
Silêncio. Tá, silêncio? Como assim? Medita, descansa a mente. Gente, o silêncio é um remédio tão poderoso para nossos problemas de saúde mental. Tão poderoso. Infelizmente, a gente ainda não fala sobre isso nas escolas. A gente não fala sobre isso em casa. Ainda existe algum nível, algumas pessoas ainda existe algum nível de preconceito porque acha que meditar é coisa de, sei lá, dessa religião ou daquela religião. Meditar não tem nada a ver com religião. Sim, Buda falou da meditação mas o budismo não é uma religião. O Buda é uma maneira de vida. O budismo é uma maneira de vida. O budismo não é uma religião. O Buda, ele nunca quis ser santo. O Buda, ele falava, eu vou mostrar para vocês o caminho, eu vou mostrar para vocês como, e eu vou fazer comigo. Ele fez com ele. Ele adquiriu tudo o que ele queria praticando métodos para poder encontrar mais paz, mais autoconhecimento, mais harmonia interior, deixando ir coisas que tinha que deixar ir, não lutando contra o que é. Então, meditar, descansar sua mente, deveria ser uma coisa ensinada nas escolas. Porém, eu sei que nós estamos anos-luz, talvez, disso acontecer. Tá? Se bem que tem escolas aqui nos Estados Unidos que já fazem isso, né? Eles inserem meditação na criança, né? Então, remédio, qualquer... minha cabeça não aguenta, eu não sei, eu não aguento mais. 15 minutos todo dia, tá? Não vai ser em uma semana que você vai encontrar suas respostas, mas vai ser em 3 meses, 2 meses, você tem uma vida inteira pela frente. Se você se dedica a esse hábito, você pode viver o resto da sua vida de uma maneira tão... e tem outra coisa, meninas, meditar, você parece mais jovem, rapazes também. Eles falam que a pessoa que medita com frequência, que descansa a mente, descansa o músculo, descansa tudo, parece até 10 anos mais jovem. Dalai Lama deve ter o quê? Dalai Lama tem uns 90 anos, pelo menos. Ele não parece ter isso tudo. Então, meditar. Eu vou continuar falando de meditar para vocês. Meditar é tudo, tá? Então, acalma. Para o seu corpo para você poder encontrar suas respostas. Como? 15 minutos. Não precisa ter nada especial. Não precisa ter música especial, não precisa ter nada. O que você precisa é um lugar calmo. Você pode entrar, fechar a porta. Se você quiser colocar uma música, você pode colocar ou não. Eu não medito com nada. Eu medito com silêncio total. Eu fecho a porta, apago a luz. Eu não coloco música, eu não coloco nada. Mas isso sou eu. Se você quiser colocar, você pode colocar uma música ambiente, tá? Autocuidado. Ok. Autocuidado. Esse deck ele vai falar para você como que você vai te sugerir algo para você poder se sentir melhor. Família. Pelo que eu tô vendo, família é algo importante para vocês, tá? Então você de repente aí estreitar os laços familiares, especialmente com alguém, porque a verdade é que quando a gente não tá, se a gente tiver com algum problema com quem a gente ama, a gente não fica bem, né? Se você tiver algum problema com alguém que você ama muito, com um filho, ou com um marido, ou com um namorado, ou com um amigo, uma amiga, se você tiver, você não vai se sentir 100% bem, você vai se sentir um pouco para baixo, tá? Então aqui, uma maneira de você, nesse momento, é o momento para você, de repente, aí, estreitar os laços com alguém, aqui tá falando família, né? Muito forte família, tá bom? Fica mais perto de família, estreita os laços, dá atenção. Não queira mudar todo mundo, nem todo mundo vai ser igual a você. Aceitar as pessoas como elas são. Os filhos da gente, eles não são a gente. Eles são eles têm a história deles, eles têm a vida deles, eles têm a alma deles, eles têm a jornada deles. É deles, né? Então eu tenho aqui uma questão, eu vejo que estar bem com a sua família é muito importante para você, tá?
especialmente nesse momento. Eu posso estar falando com um grupo aí, mensagem específica para alguém, né? De repente tem alguma coisa para resolver aí, família, amigos, tá? Porque amigos também é aquela família que a gente escolhe, né? Então vamos lá. Agora eu vou tirar uma cruz celta para vocês. Nós vamos dar uma olhada para ver como que tá a energia para os próximos 30 dias. Cruz celta. Cruz celta. Uma cruz celta para o coletivo do signo de Gêmeos. Vamos dar uma olhada, ver como que tá. Gratidão. Ok, gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Perfeito. Vamos lá. A morte. Ok. A morte. Vamos ver. Pajem de espadas. É hora de você aceitar que você tem ideia. Ok. Aqui tem ideias que estão mudando. Aqui tem ideias que estão transformando. O que era bom para você há um mês atrás, há um dia atrás, há um ano atrás, não é bom para você mais hoje, tá? Quanto mais rápido você aceitar, quanto mais rápido você entender que a única coisa que é certa é que nada é certo, tá? Aqui tá falando você vai se dar bem, você vai se dar melhor, adaptar, tá? Porque a morte é uma carta que fala de adaptação, adaptar, regenerar, deixar uma coisa aí para alguma coisa nova crescer, tá? E o pajem aqui para alguns de vocês aí, você pode ter tido uma conversa com alguém que pode ter sido uma conversa meio ríspida. Aqui tem alguém que precisa mudar um jeito de falar, ou é você ou é uma outra pessoa, tá? Aqui também tem isso, tá? Aqui porque o pajem de espadas, ele é um pajem encrenqueiro, ele é um pajem que ele fala muito assim, sabe? Esse pajem, ele às vezes fala de uma conversa meio que um mal entendido, uma conversa que não ficou muito às claras, tá? Para alguns de vocês aqui tem essa energia. Como que tá a comunicação entre você e outras pessoas? Tá boa? Tá mais às claras? Precisa mudar um pouco, ou você ou alguém? Tem alguém aí que você tem que falar, opa, olha como é que você fala comigo, ou eu não tô te entendendo, vamos esclarecer, tá? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente entende outra. Lembra? Cada um tá vendo o mundo através da sua própria maneira, através do seu próprio filtro. Vamos lá. 9 de ouros. 9 de ouros. A base desse jogo, nós estamos falando da sua abundância, tá? Nós estamos falando da sua abundância, não somente a sua abundância financeira, mas do seu bem-estar, tá? Nós estamos falando do seu bem-estar, sabe? De você colher frutos do seu trabalho, de você se sentir bem, sabe? De você ter suporte, de você poder ter energia, ter foco para poder cumprir com os seus deveres. Esse jogo é sobre isso. Vamos continuar. De repente tem alguma coisa sobre a comunicação aí que tem que mudar, que tem que melhorar, que você tem que conversar com alguém, alguém tem que mudar o jeito de... Vamos continuar, peraí. Ok. No passado, o Ás de Espadas. No passado, você se deu conta de alguma coisa, você descobriu alguma coisa, você entendeu melhor alguma coisa, você viu alguma coisa, você teve uma realização. Aqui uma verdade veio à tona, tá? As coisas estão mudando, e as coisas estão mudando para poder ficar mais clara, para poder fazer mais sentido, tá? Aqui no passado aqui tem uma conversa, aqui tem o segundo espada que tem, né? Aqui tem uma interação. Vamos dar uma olhada, vamos ver no passado.
Ok. 8 de espadas. Oito de espadas. Bloqueio mental. Às vezes muito maior do que eles são. Aqui é bloqueio mental. O 8 de espadas, ele fala, aqui tem restrições, tá? O 8 de espadas tem restrição. Isso aqui tá vindo de você, tá? Porque tá na sua parte aqui, tá? Restrições. Você tá o quê? Com medo. Você tá o quê? Muito ansioso ou muito ansiosa. E acaba se colocando em uma situação cheia de restrições, pensando muito, tá? Não pensa muito, porque quando você começa a pensar muito, eu tô assistindo essa série, ela chama The Young Pope, com Jude Law. O jovem papa, uma hora ele fala assim que o passado é um quarto, é um ambiente muito cheio, sufocante. Então, e o presente é só você e só o seu par de olhos. Entendeu? Então é onde você pode fazer as melhores decisões. Então de repente você começa a pensar muito e começa a julgar muito, a se julgar muito, sabe? A julgar muito uma situação. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está se embaraçando. Tá? Então como é que é? Tem restrições aqui. Inclusive pode ser algum tipo de restrições concretas. Pode ser abstratas, mental, pode ser concreta também. Tá? Mas o que está te segurando? O que pode estar te prevenindo? Qual que é o receio de se jogar em alguma coisa? Tem restrições aqui. E se for alguma coisa concreta, tem que fazer alguma coisa para remover. No futuro próximo. 7 de copas. Tá vendo? Quando você começa a soltar as correntes que te prendem, né? Olha o que acontece. É como se você liberasse espaço para as coisas chegarem até você, entendeu? 7 de copas fala de opções, 7 de copas fala de oportunidades, fala de várias. Aqui tem alguma coisa a ver com com o trabalho. Aqui, se você quiser, aqui é assim, ó. Tem alguma coisa que você tem que se arriscar, se jogar. Tem alguma limitação que você pode superar, tentar superar. 7 de copas, lhe dando oportunidade no trabalho, oportunidade no amor, oportunidade em relação a alguma coisa que você quer. Se for trabalho, você vai estar aqui. É como se chega para você uma oportunidade no futuro próximo, hein? Peraí. Vocês estão manifestando algo aqui. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês estão manifestando algo no futuro próximo. Vai chegar a oportunidade, tá? Só que, pessoal, vocês têm que estar preparados para elas, viu? Se preparem para elas. Se preparem, estejam de coração e mente aberta. Tá? Porque o 8 de espadas, sim, é uma carta que fala de restrição, tá? As cartas estão ótimas até que chega o 8 de espadas. Tipo assim, tem coisa querendo chegar, mas tem alguma restrição aí. Vamos continuar. Vamos ver você, como que tá a sua energia. O julgamento. O julgamento. O julgamento fala assim, você tá com desejo de fazer alguma coisa diferente, você tá com desejo de manifestar algo maior, algo diferente, você tá com desejo de ficar mais livre, de ficar livre de preocupação. Aqui tem o julgamento é uma carta que fala de renascer, nascer de novo, deixar. Aqui tem alguém, ok, alguns de vocês vão estar procurando outro trabalho. Alguns de vocês vão ser chamados para algum trabalho, tá? Aqui tem uma questão em relação ao trabalho. Alguns de vocês estão mudando de trabalho, mudando de carreira, mudando em relação ao trabalho, tá? Deixando alguma coisa aí para poder abraçar algo novo. Eu falo isso porque vocês têm aqui também o 7 de copas, né?
que fala de eu tô deixando isso porque eu tô tendo uma oportunidade nova, tá? Um momento muito bom para novas oportunidades, tá? Refazendo aí, redirecionando a sua vida, redirecionando a... Vamos lá. O seu ambiente. 5 de ouros. Ok, 5 de ouros. Tem alguma coisa que não tá certa. Tem alguma coisa que não tá certa. Aqui vocês não estão felizes. Aqui tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa que não está fazendo... que vocês não concordam. Alguma coisa que está incompleta. Alguma coisa que está faltando. Tá? O ambiente de vocês é insatisfação. Eu acho até que esse é o catalisador. Alguma coisa que não tá do jeito que eu gostaria. Não tá como eu queria. 5 de ouros, tá faltando alguma coisa. Agora, o interessante é que você pode ver que eles estão de fora da igreja, porque essa janela aí é uma igreja, né? No Rider-Waite, no deck, no tarô, no original. É uma igreja. Você pode ver que tem luz, que eles estão vendo essa luz, né? Ou seja, tem esperança, né? Tem para onde ir. Tem para onde buscar. Tem para onde ir. Tá? Tá aqui. Tem alguma coisa aí que vocês não estão satisfeitos. Não estão bem, não tá certo, não tá... Alguém aqui pode... Para alguns de vocês pode ser alguém que está afastado, que está distante. Para alguns pode ser em relação a dinheiro. Alguém aí pode estar achando que está sendo injustiçado em relação a dinheiro. Tá? Alguém pode estar doente. Alguém pode estar com algum probleminha de saúde aí. Vamos continuar, vamos ver. Ok. Vamos lá. Vocês estão vindo de situações românticas que podem ter causado em vocês bastante dificuldade. Tá? Vocês estão vindo, ou então vocês podem ter tido pessoas na vida de vocês que vocês confiaram e que não trataram vocês como vocês mereciam, tá? E isso muitas vezes deixa na gente a vontade de não se relacionar muito mais, a vontade de meio que deixar aí, meio, não, daqui pra frente eu não quero, pelo menos por um tempo, tá? O tarot tá falando o seguinte, nesse momento, Gêmeos tá um pouco meio querendo ficar meio livre, sabe? Já tive aí a minha parte de relacionamentos que foram difíceis, que teve dor, que teve fracasso, que teve decepção, sabe? Que não deu certo, ou então já confiei muito em pessoas que eu achava que queriam o melhor pra mim, e as pessoas me traíram, me apunhalaram pelas costas, tá? Essa é a energia que eu tô vendo aqui, tá? Vocês também, Gêmeos, tem uma questão aqui que vocês têm que fazer uma escolha, que vocês não estão querendo fazer. Os enamorados caem aqui bem na onde um receio seu. Então os enamorados, sendo um receio seu, fala assim, eu tenho receio de relacionamentos, onde eu vou me entregar emocionalmente. Agora, presta atenção, isso aqui é uma energia de agora. Eu não tô falando que você é assim ou que você vai ficar assim pro resto da vida. Não, isso aqui é uma energia agora, e é o que tá na energia, tá? Então, tá me falando assim, que Gêmeos foi machucado, Gêmeos. Então, isso aqui eles estão falando que é como se eles estivessem falando, é uma energia que você tem que observar, tá? Que é uma coisa que pode estar te impedindo de alguma coisa, tá? Não confia, pessoas que a gente confia e que apunhalam a gente pelas costas. Essa é receita pra gente poder se esconder dentro de uma, como é que fala? É como esqueci o nome.
um caranguejo, né? Que ele se esconde dentro ali do shell dele ali, né? Para se proteger, né? Então, mas porém, eventualmente, você tem que sair desse shell, viu? E aqui também tem uma escolha. Gêmeos, você tem que fazer uma escolha, queridos. Você tem que fazer uma escolha em relação a alguma coisa. Você tem que escolher um caminho, você tem que escolher um caminho e seguir. Você tem uma escolha para fazer aqui. E escolhas são difíceis, tá? No futuro, 7 de ouros, tá aqui. O futuro de vocês é ótimo. O futuro de vocês aqui tá falando que vocês que logo vocês vão ter a oportunidade de plantar sementes que vão trazer bastante recompensa, sucesso. Porque lembra que eu falei no começo do jogo que o jogo de vocês era sobre a abundância de vocês? O jogo de vocês é sobre o bem-estar, é sobre a abundância, é sobre sabe, financeira, é colher fruto do seu trabalho, tá? Tá aqui, ó. Futuro. Gente, olha isso, que incrível, hein? Porque o 7 de ouros e o 9 de ouros são cartas maravilhosas para sair juntas, porque juntas elas falam plantando sementes, fazendo, né, tomando as providências, eu tô fazendo isso, e o resultado vai ser o 9, vai ser a colheita, né? Então é isso, no futuro de vocês em breve, se prepara. Ou vocês vão estar aí, se a questão maior for relacionamento romântico, você vai estar aí em um relacionamento onde vocês dois vão estar cultivando, sabe, plantando boas sementes de relacionamento. Se for dinheiro, aqui tá maravilhoso. Se for trabalho, assim, porque fala que é uma mudança que, por exemplo, qualquer mudança que você estiver fazendo, qualquer investimento, qualquer coisa, são sementes que vão trazer para você resultado. Lembra, você pode ver que ele tá, você pode ver que ele tá aqui parado e tá olhando aqui essa planta que tá crescendo ouros, né? Dizem que como é que é? Que é o olho do gado que engorda, não, o olho do dono que engorda, né? Então, que engorda o gado. Então, aqui é como se vocês estivessem assistindo os bens de você aumentar, crescer, dinheiro chegar. E você ali no comando, você manifestando. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento também. Seja lá o que for, essa é uma carta muito boa. Fala de colheita, tá? Talvez alguns de vocês aí vão ter que esperar uma outra pessoa, tá? Aqui tem essa questão. Eu tô esperando uma outra pessoa para alguns de vocês. Tem essa energia aqui. Eu tô esperando alguma coisa, eu tô esperando uma outra pessoa. Tô esperando resolver alguma situação. Tá bom? Tá aqui. Ok. Gêmeos, essa foi a sua leitura. Essa leitura ela é para milhares de pessoas. Se você quiser fazer uma na sua energia, a informação está na descrição do vídeo abaixo. Me manda uma mensagem, sou eu que falo com vocês, tá bom? Então, a gente agenda, tem meu e-mail, tem o WhatsApp, tá tudo aí, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, boa sorte e até logo.